Amém, meus irmãos? Nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta que escreveu ou Paulo, ou Lucas, ou Apolo, aos Hebreus, capítulo 12. Nós temos o nosso documentário, o nosso vídeo da semana, o chamado PIB em Ação. Ele é sempre passado no começo do culto. E se você participa das nossas redes de transmissão ou redes sociais, você também recebe esse vídeo com todas as nossas informações da semana. Mas eu quero destacar 3 informações do vídeo, enquanto você localiza Hebreus capítulo 12. Sexta-feira, 19 horas, uma reunião especial das mulheres, com uma palestra muito boa, específica sobre ser mulher na nossa geração, 19 horas. Sábado, 15 horas, uma palestra também muito importante para esse nosso tempo, aproveitando aí o mês da família, uma palestra sobre como proteger as nossas crianças de abusos e de outras circunstâncias, já que esse é um tema bastante pertinente, recorrente na nossa geração. Nossa irmã Renata será a palestrante. E domingo, que festa, que coisa boa será o nosso domingo às 19 horas. Nesse horário de culto, nós receberemos o Coro Cristolândia. Se você não conhece o Ministério Cristolândia, é um ministério que trabalha com resgate de pessoas que viviam numa situação de rua, envolvendo também a drogadição. E são pessoas que já foram transformadas ou que estão nesse processo de transformação. Então, além de toda a música bem animada, terá toda uma história que mostra o projeto Cristolândia, testemunhos desses homens que têm sido abençoados e transformados pelo Senhor. Uma forma de nos despertar para crer que Jesus transforma. Portanto, na saída você pode pegar convites, pode pegar também digital e compartilhar e convidar muitos amigos para estarem conosco aqui no domingo que vem às 19 horas. Nosso sonho é encher aqui, encher até lá em cima também, com esse tempo maravilhoso de comunhão. A gente ainda vai conversar, Felipe, mas eu acredito que a gente vai ter ou pizza ou espetinho, alguma coisa para missões naquele dia, tá? E finalizando essa parte de relembrar os avisos, nossa ênfase para a nossa campanha de missões nacionais é o Marajó. Assim como fizemos uma campanha para missões estaduais e locais no mês de junho e reabrimos os projetos missionários em Paranaiguara e Itaguaçu, é o nosso sonho, é o nosso desejo, que com a participação nessa campanha de missões nacionais, a gente comece uma daquelas igrejas lá no Marajó. E no próximo ano, a gente então ter viagens missionárias para lá. Já pensou, doutor Francisco, o senhor vai atender gente lá no Marajó como médico? Já pensou, Nilma, você como dentista, Júlio, lá no Marajó atendendo pessoas? Não dá para levar o nosso ônibus dos homens, mas nós teremos outros recursos lá, em nome de Jesus. Amém? Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14, nós estamos pensando numa série de reflexões sobre o tema retorno à santidade. A ideia são 7 pecados, 7 categorias de pecado. Esses temas estão sendo muito estudados nos nossos pequenos grupos. E a ideia é de que até o final do ano nós teremos esta série e mais uma outra, enfatizando a importância dos nossos pequenos grupos. Eu tenho dito que... O que é para arrumar aqui, irmã Karen, essa gola aqui? Tá bom, ficou melhor agora? Mulheres, nunca sejam discretas que os maridos não entendem, tá? Seja direta que evita as coisas, tá? Ficou bom agora, irmã Karen? Tá bom? É assim que funciona. Nós temos hoje, de cada 3 membros da igreja, um participando de pequeno grupo. O nosso sonho é de que cada 3, os 3 participem, ou pelo menos 2 participem. Inclusive, ao final do culto, você pode procurar um pequeno grupo que melhor se adequa à sua faixa etária e também ao seu horário. E a categoria de pecado que nós vamos pensar hoje, o microfone acho que está com um pouco, pelo menos aqui está com um pouco de mais eco. O pecado que nós vamos pensar hoje é a categoria de pecados de relacionamento. E para mim, dos 7 pecados, das 7 categorias de pecados, essa é a que eu mais gosto. Porque eu sempre digo aqui, já disse isso outras vezes,
as pessoas que mais eu tive trabalho como pastor ao longo dos meus 30 anos de ministério pastoral, não foram os pecadores. Porque é fácil lidar com o pecado. A pessoa reconhece, está disposta a mudar. Se não está, ela sente as consequências dos seus pecados, a própria mão do Espírito Santo de Deus convencendo e transformando. Mas as pessoas que eu mais tive trabalho ao longo de 30 anos de ministério pastoral foram os santos. Porque santo que não sabe se relacionar, santo que é orgulhoso, santo que é chato, dá trabalho. E o que o texto de Hebreus vai dizer é que ele não é santo. Que é preciso atentar, por isso eu escolhi Hebreus capítulo 12, versículo 14 em diante, que santidade anda intimamente ligada com relacionamento. Não dá para pensar em santidade separada de relacionamento. E o texto de Hebreus diz muito claro: procurem viver em paz com todos os homens. O termo procurem, no original grego, é a ideia de se esforce, persiga. Galera que está se preparando para o vestibular em novembro, está procurando aprovação. Estuda de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, não tem folga. Essa é a ideia, procure, se esforce. Paulo, quando escreveu aos Romanos, capítulo 12, disse: no que depender de você, tende paz com todos os homens. Essa é a ideia, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. A santificação pode segurar ainda no versículo 14, lá de Hebreus 12, mas essa é a referência de Romanos 12, 18, obrigado meninos. Mas lá em Hebreus 12, 14 é uma coisa e a outra. Tanto você deve procurar viver em paz, tanto você deve procurar viver relacionamentos que sejam bons, como você deve buscar a santificação. Os dois são colocados no mesmo patamar, os dois são colocados na mesma igualdade. Nós precisamos lembrar que santificação, ela é relacional. Não podemos pensar numa santidade, numa santificação que não é relacional. Essa é a mensagem principal. E se a gente não pode ver o Senhor, se a gente não pode alcançar o que chamamos de salvação, se a gente não pode alcançar a graça de Deus, a paz, a alegria, a satisfação de Deus em nós, a aprovação de Deus, sem a santificação, o entendimento é de que também não conseguiremos se não nos relacionamos bem com todas as pessoas. E aí, versículo 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Como é que a gente se afasta da graça de Deus? Versículo 14. Sem a santificação. Sem a santificação estamos afastados. Mas repetindo a mesma ideia, versículo 15, cuidem para que ninguém se afaste da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que o texto está dizendo é que a amargura contamina tanto quanto outro pecado. Você conhece alguém que não consegue vencer o adultério? Você conhece alguém que não consegue vencer o narcisismo? Você conhece alguém que não consegue vencer a violência verbal? Isso mata, isso prejudica, isso é errado. Mas a amargura contamina tanto quanto. E nós que vivemos, nós que procuramos igreja, nós geralmente temos relacionamentos bons.
Uma característica de quem está numa igreja, geralmente ter bons relacionamentos. Quem visita uma igreja, geralmente vive relacionamentos bons, valoriza a família, valoriza amigos, valoriza pertencer a um grupo. E a gente entende que nós não somos tão influenciados, por exemplo, por um drogado. Se eu perguntar aqui quem está recebendo uma influência, está sendo convidado a experimentar droga, eu não creio que ninguém aqui levantará a mão, eu creio que todos que estão aqui sabem se defender disso muito bem. E assim eu poderia citar uma série de outros pecados que não nos contaminam com tanta facilidade. Mas se eu chegar e disser, Andréia, estou tão chateado essa semana com tal coisa, não apenas pessoas, porque a amargura não envolve só pessoas, a amargura envolve outras circunstâncias. Eu posso contaminar a Andréia. Você vê aqueles memes? Eu repito, meme é uma forma de conhecer a nossa cultura. Eu gosto muito de rede social, porque me ajuda a entender a nossa cultura. E um dos memes é de duas meninas conversando e uma dizendo, eu já passei ele a odiar só porque ele te tratou mal. Eu odeio o ex da minha amiga só por ser ex. Ela não fez nada comigo, mas prejudicou a minha amiga, já ganhou o meu ódio, digamos assim, já ganhou a minha rejeição. A amargura, ela pode contaminar não apenas quem vive, mas ela pode contaminar qualquer pessoa. E no texto de Hebreus, para que a gente possa vencer o pecado envolvendo relacionamentos, é preciso vencer a amargura. Esse conceito, ele é tão forte, que eu me lembrei de um livro, eu não recomendo você ler, tá bom? É o livro mais diabólico que eu já li na minha vida. Chama As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Você não vai encontrar nenhuma coisa cristã naquele livro. É, de certa forma, a Bíblia da programação neurolinguística. Você vai encontrar coisas que você pode até dizer, olha, se eu fizer isso aqui dá certo. Só que é errado. Mas esse conceito aqui é tão sério, que até o livro diabólico concorda. Tem dois aspectos das leis do poder que mencionam a amargura. Primeiro, se afaste de pessoas infelizes. É uma das leis. Gente amarga, o mundo recomenda que a gente se afaste. O mundo recomenda isso. O mundo reconhece que a amargura contamina. É um princípio bíblico que o mundo reconhece como correto. A diferença é que, como cristãos, nós não somos desafiados a nos afastar. Somos desafiados a amar e transformar. Um outro exemplo dessas leis que eu trouxe para cá, não para fazer propaganda do livro, porque eu repito, não é um livro bom de ler, porque é diabólico. Mas uma das outras leis fala de que é melhor um inimigo do que um amigo ferido. O amigo amargurado machuca mais, é mais violento, é mais prejudicial na concepção da programação neurolinguística do que um próprio inimigo. Repito, o que eu estou trazendo é que o mundo reconhece como a amargura faz mal. Nos nossos dias ainda mostrando como o próprio mundo reconhece isso, não apenas por ser um mandamento bíblico, mas o mundo reconhecendo que a palavra de Deus diz há 2000 anos pelo menos. Nós hoje usamos um conceito de capital erótico. Apesar da palavra estranha, o que quer dizer? Que pessoas que aparentam uma certa beleza, que têm simpatia, que é bom estar perto delas, apresentam elevado capital, que é chamado de erótico, embora não tenha a ver com erotismo, tem a ver com pessoas que a gente gosta de estar perto. Quem não tem esse capital, é o que o mundo diz, a gente não gosta de estar perto.
E isso que eu estou trazendo de conhecimento do mundo é para lembrar do conhecimento bíblico, da verdade bíblica que diz que a amargura pode contaminar. É tão unânime que até quem não concorda com a palavra de Deus concorda que a amargura afasta. Portanto, quando pensamos em pecados de relacionamento, nós não podemos deixar de pensar que a falta de perdão, que viver amargurado contra pessoas e contra circunstâncias, que não nos esforçarmos para viver em paz, não podemos ignorar que tudo isso faz parte da santificação. O pecado afasta, mas a amargura também. A amargura termina contaminando muito mais do que o próprio pecado. Mas todas as coisas que Deus diz que são pecado, elas são pecado, não apenas porque Ele determinou, mas porque Ele é bom, santo, perfeito. Então, tudo que Ele diz que precisa ser evitado, nós vamos ganhar se evitarmos. O que eu disse que dessa categoria, de certa forma, que eu mais gosto de falar, porque eu até faço às vezes uma dinâmica. Qual é a primeira palavra qual é a primeira coisa que você pensa quando ouve santificação? Pensa aí. Santidade. O que veio à sua mente? Geralmente eu aposto uma tigela de açaí que ninguém aqui pensou em alegria. Certo? E o que o texto está dizendo é: santidade tem que ser alegre. Santidade amarga não estimula, não é santidade. O pecado mata, e a amargura é pecado porque também mata. Não perdoar, mata. Não ter uma vida alegre, não buscar ver a beleza da vida, ser amargo, independente das circunstâncias que você já viveu, que você já experimentou, mata. Abandone o pecado, mas abandone também a amargura. Esse texto, esse assunto, ele é tão forte, que não é a única vez que ele aparece na Bíblia, ele aparece pelo menos mais 2 outras vezes da mesma forma, porque olha aí o que está escrito no versículo 15. Se você mantém uma vida de amargura, se você não é capaz de buscar a paz, se você não consegue desenvolver relacionamentos, se a amargura na sua vida prejudica seus relacionamentos, você tem falta de perdão, você é chato, no sentido de só vive reclamando, cria dificuldade de graça, você está sem experimentar, versículo 15, você está afastado da graça de Deus. Se afasta. Essa ideia de se afastar da graça de Deus, ela aparece mais em 2 textos de Mateus. Lembra do ladrão da cruz? Aquele é o conceito de graça. Jesus foi crucificado às 9 da manhã, e os 2 ladrões criticavam Jesus, zombavam de Jesus. Jesus morreu às 3 da tarde. E antes da sua morte, um daqueles ladrões que começou zombando de Jesus se converte. E o que Jesus diz para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A graça alcançou alguém nos últimos minutos. Mateus capítulo 20, Jesus citou o exemplo da graça colocando trabalhadores. O primeiro trabalhador começou a trabalhar na plantação, na fazenda de alguém, às 6 da manhã. Outro começou às 9, outro começou ao meio-dia, outro às 3 da tarde, e o último começou às 5 da tarde. Às 6, o patrão começa a pagar, e o que começou a trabalhar às 6 da manhã, recebe uma diária, se era R$300, recebe R$300.
E o que começou a trabalhar às 5, também recebe a mesma coisa. A graça dá o que a pessoa não merece. Esse é o conceito de graça. Mas olha, o que o Hebreus está dizendo é que eu posso não receber a graça. Eu posso não experimentar a graça por causa da falta de santidade. E também por falta ou melhor, por causa da amargura. Os outros 2 textos em que a graça é colocada como limitada pela falta de perdão, por relacionamentos atrapalhados, está em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 12. A gente conhece demais esse texto, e a gente faz isso na oração do Pai Nosso. Como é que Jesus nos ensina a orar? Nos perdoa, assim, da mesma maneira que eu perdoo. Arno, se eu te perdoei 2 vezes, Deus me perdoa 2 vezes. Edson, se eu te perdoei colocando condição, Deus, pois que o Senhor também coloque condição. Carla Débora, se eu te perdoei e não mantive o relacionamento, perdoei, mas não esqueci, como Juscelino Kubitschek dizia, né? Perdoe seus inimigos, mas guarde o nome deles. Se eu fiz isso, que Deus também perdoe, mas digo, está anotadinho aqui. É o que Jesus está nos ensinando a orar. Senhor, que eu seja perdoado e a graça. Jesus está dizendo, nesse caso eu vou limitar a graça. Se a graça alcança tudo, eu estou colocando um limite nela. Estranho, não é? Porque se a graça não devia ter limite, mas ele está nos ensinando que nesse caso, a gente precisa lembrar de ver os nossos relacionamentos. O outro texto é Mateus capítulo 18, versículo 34 e 35. Esse texto é muito, muito conhecido, mas muito mesmo. Jesus conta uma parábola de como perdoar, da importância do perdão, e ele conta a parábola de um homem que devia ao seu rei 10.000 talentos. Um talento era o equivalente a 6.000 dias de trabalho. Ele devia 10.000 vezes 6.000, 60 milhões de dias de trabalho. Impossível de pagar. Graça. O rei perdoa. 60 milhões de dias de trabalho dá 200 mil anos de trabalho. Impossível de ser paga. Mas o rei perdoa. Mas é aquele homem na parábola sai e encontra com o seu companheiro que ele devia não 60 milhões de dias, mas devia 100 denários. O denário é o dia de trabalho, portanto, ele devia 100 dias, 4 meses de trabalho. E ele não perdoa. E aí vem o versículo 34 e 35 de Mateus 18. Finalizando essa história, o rei volta atrás no perdão. O rei que havia perdoado aquele homem de uma tão grande dívida, por ele não ter perdoado uma dívida tão pequena, o rei volta atrás e retira o perdão. Que loucura! O perdão que foi dado é retirado. É a ideia de Hebreus 12 que diz a graça pode você se afastar dela por causa da amargura, por não ser capaz de perdoar, não apenas pessoas, mas a vida, as circunstâncias. E o texto que Jesus coloca, o estilo de Jesus era muito de hipérbole, não sei se você já percebeu isso. E o texto que Jesus coloca, na versão que estamos lendo, o Senhor, ao retirar o perdão, o entregou aos carrascos. Na época, na cultura, havia carrascos cobradores. Contei isso num gabinete dia desses, não é? Dos carrascos. Nosso primeiro ministério pastoral, para você entender o que é um carrasco, foi numa região de Teresina, no Piauí.
muito, mas muito violenta. 7 da noite ninguém tinha coragem de sair de casa praticamente. Água mineral em Teresina, pensa num bairro violento. Mortes, assaltos, brigas de gangues, extremamente violento. E naquele bairro tinha um criminoso, chamado Zé Galinha. Ele matou 12 pessoas. Ele terminou sendo morto pelo seu próprio irmão. Era uma família que frequentava a nossa igreja. O irmão, a mãe, frequentavam a nossa igreja. Porque era comum naquele lugar. E às vezes, quando o Zé Galinha saía da cadeia, um comerciante do bairro usava o Zé Galinha de cobrador. Você imagina, Lucas, você está lá na sua casa quando alguém vai cobrar a dívida do comércio. E é o Zé Galinha, que já matou 10, 12, está indo te cobrar. O que você fazia? O carrasco, o cobrador, era essa ideia de uma pressão. Eles faziam, de certa forma, pior. Porque se você estava, por exemplo, num restaurante, nos nossos dias, o carrasco chegaria e dizia, ó, está aí luxando, mas está devendo meu patrão. Ele dizia isso na frente de todo mundo. Ele provocava constrangimento e humilhação até que você pagasse. Você não tinha paz enquanto não pagasse a conta. Que ilustração fantástica Jesus está usando para dizer o que é amargura. Eu fico preso. Eu fico refém. O que fizeram, o que disseram, o que aconteceu, continua marcando a minha vida. Tudo que houve, o passado não fica no passado. O passado é permanente. Na ilustração de Jesus, em Hebreus, a amargura afasta. E é colocada no mesmo patamar de pecado. Você quer perdoar alguém? Você quer viver melhor? Tem que aprender a perdoar. E aqui é uma diferença entre o cristão e o mundo. O cristão faz isso não por si. Sim, porque as frases que a gente escuta no mundo são: se você se incomoda com a palavra dos outros, então qualquer pessoa pode ter controle sobre a sua vida. Não perdoar é tomar veneno querendo que o outro morra. O mundo diz isso. A diferença entre o mundo e o cristão, a diferença entre as 48 leis do poder e as leis de Deus, é que nós fazemos isso não por nós, embora sirva para nós, não pelo outro, embora abençoe o outro, mas nós fazemos isso por causa de Jesus. Quem que está no piano, Levi? Me ajuda aqui, eu queria um momento. Quem que está no piano? Me ajuda aqui, é o Mateus. Porque eu queria fazer com você uma dinâmica. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você pensasse em circunstâncias que eu vou colocar aqui. A dinâmica só é isso, é só você pensar. O primeiro grupo de pessoas que eu quero te desafiar a pensar nesta noite são as pessoas que te ofenderam. Ah, e se um nome veio à sua mente na hora que eu falei, adivinha? Você não liberou o perdão ainda. Eu te desafio a orar. E se lembrou disto, eu te desafio a perdoar.
não apenas pessoas, mas circunstâncias, porque a amargura não envolve só ofensas. A amargura envolve frustrações, decepções. A amargura envolve a incapacidade de sorrir de novo por algo que aconteceu. E nesse caso, talvez o que você precise seja só a decisão de viver acima do sentimento. Sim, pode ser algo no seu casamento, que você está vivendo o casamento, pode ser algo com seus pais, você está vivendo com seus pais. É só uma decisão de viver acima e de não dar mais valor a esses sentimentos. Eu já quero te convidar a pensar no segundo grupo de pessoas. Se o primeiro grupo são de pessoas que te ofenderam, eu peço que o Espírito Santo te ilumine agora, que você consiga lembrar e pensar de pessoas que você ofendeu. Que você consiga lembrar de pessoas que você humilhou. Que você consiga lembrar do pecado de ter machucado alguém e da covardia de não ter ido atrás e pedido perdão. Talvez tenha alguém até entre você e a outra pessoa que está aqui neste lugar hoje, que precisa ouvir o seu pedido de perdão. E o terceiro grupo que eu te convido a pensar, vai orando do seu jeito. O terceiro grupo, eu imagino quantas pessoas nunca lembram dele. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que ilumine você e você seja capaz de lembrar pessoas que, se morrerem hoje, morrerão sem saber o quão importantes foram para você. Pessoas que, se morrerem hoje, morrerão sem saber que foram importantes, que se esforçaram tanto para te abençoar e não ouviram de você aquela palavrinha mágica: obrigado. Que o Senhor te ajude a ver essas pessoas, a lembrar dessas pessoas. E parte do processo de livrar-se da amargura implica em agradecer. Seu esposo, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu amigo, eles sabem. Seu pai, eles sabem o quanto você os ama. Eles sabem o quanto você é importante para eles e eles para você. E a próxima pergunta dessa dinâmica de oração, ela é bem polêmica, muito. Então eu não vou falar no sentido de que a pessoa que eu vou citar precise do nosso perdão.
mas faz parte do livrar-se da amargura, honestamente identificar Deus nesses 3 grupos. Onde Deus está nesses 3 grupos? Ele está naqueles que te ofenderam? Entenda, estou falando de sentimento, porque Deus não pode ser julgado por nós. Deus não pode ser medido pela nossa régua. Mas falando de sentimento, onde Ele está? Ele está nos que você ofendeu? Ele está nos que você nunca agradeceu? Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Se esforce para ser santo e se esforce para ser agradável, para ser simpático, para perdoar, para sorrir. Se esforce para viver. Tem uma letra do cantor cristão, Davi, que diz: vem após negra noite, Levi, após negra noite, aurora, bela aurora, e fica o dia após um temporal. Você fluirá, gozo e paz, se o teu coração estiver em paz. Eu te convido a terminar essa oração, dizendo algo assim: Jesus, eu não quero viver amargo. Independente de dívidas, de contas, de limitações, eu quero viver. Jesus, eu quero ajuda para perdoar. E talvez você já tenha perdoado, porque os relacionamentos às vezes já estão perdoados. O que falta é tirar sua amargura. Viver. Usufruir. Deus te abençoe a viver isso. Nós vamos orar. Vou inverter um pouquinho, Levi. Nós vamos orar. E se você está encontrando dificuldade em fazer isso, talvez seja porque você não recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E se alguém entre nós hoje, antes da gente orar, que recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador pessoal, que se arrepende não só do pecado do vício, não só do pecado contra o corpo, do pecado moral, mas se arrepende dos demais pecados, enfim, se converte, aceita Jesus. Você pode fazer isso que eu estou fazendo, levantar uma das suas mãos. Nós queremos identificar você e te ajudar na caminhada que você vai começar agora. Se alguém que toma esta decisão agora, levanta a mão alto comigo assim, diga: Jesus, hoje eu te entrego a minha vida, hoje eu me arrependo dos meus pecados, do meu modo de viver, e eu clamo, eu peço misericórdia, e eu chamo Jesus para ser o Senhor da minha vida. Você está entre nós e precisa desta decisão, e toma essa decisão agora, faz isso, pega a sua mão. Tenha coragem. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos livre. Ó Deus, nos ajude assim como nós nos esforçamos para vencer um vício. Nos ajude assim como nós nos esforçamos para nos manter puros no casamento, puro nas palavras, puro nos nossos olhos. Limpa também o nosso coração de toda amargura, Pai. Traz sobre cada um de nós a verdadeira alegria de viver. Traz sobre cada um de nós a capacidade de viver acima dos sentimentos, Pai. Nos dá coragem para fazer isso. Às vezes é tão fácil.
É só uma escolha. Às vezes não há perdão envolvido, não há mudança envolvida, é só a escolha de olhar sem rancor, sem amargura, sem passado. Nos limpa e nos livra completamente, Pai. Mas sim, Senhor, se alguém tem dificuldade de perdoar, entra com Teu Santo Espírito e perdoa por esta pessoa. Se alguém tem vivido uma vida de reclamação há tanto tempo, Pai, entra e com Teu Santo Espírito produz o fruto da alegria, da paz. Como sempre pedimos, Pai, que hoje seja noite de libertação e que cada um busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Se você tomou a sua decisão e ficou com dificuldade de levantar a mão, procure essa turma bonita dos coletes. Nós queremos te ajudar na caminhada que você vai começar agora. Continue nesse espírito de entrega e submissão ao Senhor. E faça essa oração, mesmo sentado como você está.